outro trabalho que eu acho que é importante a gente falar aqui do educador especial, na verdade, é quase do analista do comportamento, é uma mistura das coisas, mas é realmente da capacitação do profissional, é o treino do par, né? O treino de pares, que é algo que poderia ser muito útil dentro do contexto escolar e que não é utilizado, porque eu tive um problema enorme com o Lucas na educação infantil, em que a professora isolava ele na sala de aula, né? Antes da Carol chegar, era não, ninguém senta lá com o Lucas porque ele rasga a folha do caderno. Então ele sentava sozinho numa mesinha, né? E as outras crianças todas ali juntas, em grupo. Então, se ele se joga no chão, deixa ele ficar jogado no chão, mas não chega perto dele, que ele pode te bater. Então, as crianças aprenderam a ficar distantes, né? Porque o trabalho foi justamente treinar pares ao contrário do que não fazer com uma criança especial. E a gente viu uma mudança clara quando a Carol entrou, que foi isso, o treino do par. Né? Por exemplo, na festa junina, treinar o par para fazer com que ele pudesse participar daquela atividade lá da quadrilha, de dançar quadrilha, porque ele ficava perdido na quadra. Então, o trabalho foi esse, né, Carol? Exatamente, é colocar um par ali com ele, né? Alguém que possa auxiliar, possa ser modelo para imitação, né? Para que a criança consiga participar. Outra coisa foi, eu vejo assim, até o papel, por exemplo, da Carol com o Lucas. É um papel quase que de advogado. Né? Quase de advogado dentro da escola, no sentido de que, num determinado dia, eles tinham que fazer um teatro lá, né, Carol? Era uma peça de teatro, uma encenação, e a professora não deu uma fala para o Lucas, né? Ela não deu a fala para o Lucas porque ela achou que ele não tinha capacidade de falar. O Lucas é pouquíssimo verbal, né? Mas ela achou que ele não tinha condição de falar aquilo. E quem que foi o primeiro a decorar a fala, né, Carol? Foi ele. Foi o Lucas. Então, a Carol foi a pessoa, a advogada do Lucas, que falou, não, ele tem condição. Né? Então, que papel é esse que a gente está deixando que as crianças, que auxiliador importante na vida escolar de uma criança, que é um educador especial, por exemplo. Né? É esse advogado que luta pelos direitos da criança dentro da sala de aula, coisa que o pai e a mãe não podem fazer, Jaque. Exato. Não é? Porque, assim, tem que mitigar isso lá dentro da sala de aula. Então, esse profissional, pensar que o meu filho não tem voz para isso. Ele não pode chegar e falar, tia, por que todo mundo recebeu uma fala e eu não recebi? Coisa que talvez uma criança neurotípica faria. Né? Ou chega em casa e fala, mãe, todo mundo recebeu, eu não recebi. Você vai lá na escola, agora é meu filho, que não tem voz para isso. Então, esse papel do intermediário, esse papel do advogado, é fundamental. Né? A gente está indo além da educação aqui. Isso. A gente está lidando com questões realmente de inclusão, de respeito, né? E de discriminação, até preconceito. Né? Que eu acho que assim, é fundamental que essas nossas crianças tenham voz dentro da escola. Eu costumo dizer que eu sou privilegiada, porque eu trabalho na mesma escola em que o meu filho estuda. Então, eu tenho contato com a professora, com a agente educacional, com a diretora. Vê as coisas que acontecem na escola. Eu vou lá, eu falo, olha, isso aqui não está legal, precisa trabalhar isso. Você é a voz do seu filho dentro da escola. Então, vai mudando as coisas ali. O Miguel, ele é verbal, mas ele é muito assim, essas coisas ele é muito desligado. Sim. Então, ele não percebe. Ele não vê a sutileza das coisas. Ele não percebe. Né? Aí eu pergunto para ele, às vezes eu vi acontecer, e aí, o que foi, filho? Teve alguma coisa hoje diferente? Ele não fala, porque aquilo para ele não é importante, né? Agora, eu também me ponho nesse lugar, eu fico pensando, e as outras crianças? Né? Porque o pai já chega com essa mentalidade, ele está na escola. Entendi. Né? Então, também tem isso. E a consciência desse pai em saber o que acontece, em brigar para que haja realmente. Porque a maioria vem com a cabeça. A maioria vem com a cabeça de que inclusão é estar dentro da escola. Estar na escola. Sabe? Isso também precisa ser trabalhado. Ser mudado, né? Eu acho que discutir inclusão é uma coisa fundamental. É relacionamento, não é estar.
né? E é como a criança se relaciona com a escola, com o educador, com as outras crianças e com o conteúdo. Porque a escola tem uma função, que é ensinar, né? Como a gente já falou. Se a criança não estiver aprendendo dentro da escola, que função você está cumprindo? Uma função meramente social? Isso é. Então, e aí também entra essa questão que nós, pais, temos que ser mediadores, né? Sim. A gente tem que chegar para a escola e falar, o meu filho é assim, assim, né? Eu fiz um cartãozinho com Sim, todas uma as historinha social preferências, do seu todos os filho. gostos, o que me deixa bravo, sabe? Eu Aham. gosto disso, gosto daquilo. Eu, todo ano, eu atualizo, eu apresento para a professora. Se a professora, às vezes, muda, às vezes não muda, né? Então, eu apresento para todo mundo que vai ter contato com ele, Sim. né? Porque, assim, eles precisam saber. E eu me disponibilizo a A tirar fazer qualquer dúvida, né? Claro. Eu sou a mãe dele, eu conheço ele, eu sei os pequenos detalhes. E pelo fato também de ter feito a especialização, eu falo já, ó, qualquer dúvida de comportamento, como fazer em determinada situação, Eu te né? auxilio. Eu estou aqui para tirar qualquer dúvida. Eu, Precisando, estou à sim. disposição. E, às vezes, a própria professora do AE vem me perguntar, olha, aluno tal, aconteceu isso, isso. Você acha que assim tá certo? Eu falei, então, né? A gente tenta dar uma trabalhada Sim. nisso, porque é uma coisa que falta para os pais, falta muito para o profissional. Informação. E eu acho que os pais, eles ficam numa situação porque eles não sabem eles mesmos manejar, mas, ao mesmo tempo, eles precisam ter esse conhecimento para poder chegar e falar com propriedade na escola. Não adianta também você chegar na escola e falar achando coisas. Né? Por exemplo, olha, se ele estiver nervoso, deixa ele fazer o que ele quiser, porque a gente escuta pais falando isso. Leva Né? ele para dar por uma falta, voltinha. né? Leva para dar uma isso, tira voltinha. ele da É sala, falta vai de dar uma volta. conhecimento. de Então, informação, para você conseguir ter isso, você precisa ter propriedade para poder falar. Por isso que eu falo que a capacitação do pai é fundamental. Você vai ter que ter esse filho para o resto da vida, Eu né, falo para Jaque? todo mundo, todo mundo. Às vezes, eu conheço uma pessoa que o filho está avaliando não sei o quê. Eu falo, passa o meu contato, liga para mim, a gente troca umas ideias, e passa o livro, ó, lê tal livro, Sim. vai estudando, porque você precisa ter conhecimento para agir. Sim.